O horizonte sempre se vê plano, não importa a altura a qual se encontra o observador. Todos os vídeos de aviões, drones e globos a grande altura, que são gravados sem usar a lente olho de peixe e a câmera GoPro, mostram o horizonte totalmente plano, a mais de 33 mil metros de altura. Só a NASA e outras agências espaciais governamentais mostram algum tipo de curvatura em suas imagens fraudulentas, criadas por computador. O horizonte, ademais, sempre se encontra ao nível dos olhos, à medida que ganhamos altura. Não precisamos olhar abaixo para ver. Se a Terra for uma esfera, não importa o tamanho, o horizonte se manterá fixo e teríamos que olhar abaixo cada vez mais para poder ver. Se a Terra for uma esfera de 40 mil km de circunferência, segundo a trigonometria esférica, o horizonte deveria desaparecer da vista, a um ritmo de 8 polegadas por cada milha de distância ao quadrado. Porém, podemos observar objetos na distância que não deveriam ser visíveis. Se existisse tal curvatura, por exemplo, se pode ver perfeitamente a cidade de Chicago, desde Michigan a uma distância de 96 km. Isso seria impossível se a Terra fosse uma esfera, já que Chicago estaria oculta 650 metros de curvatura. De igual maneira, desde a costa de Wide Bay, Nova Zelândia, se pode ver as montanhas de Kaikoura. Desde a ilha de Oahu se pode ver a ilha de Kauai, a 174 km de distância. Impossível se a Terra fosse uma esfera, já que teria que ter uma queda de curvatura de 354 metros. A propriedade física da água é de estar e permanecer nivelada. Quando, nesse estado, se vê afetado por alguma influência externa, o líquido se move até voltar ao nível. O que observamos no mundo real é que a superfície de todas as águas em repouso sempre forma um plano horizontal. Uma Terra esférica giratória não é consistente com esta propriedade básica da água, mas um plano imóvel sim. Segundo a teoria heliocêntrica, a Terra se encontra girando e orbitando pelo espaço exterior a milhas de quilômetros por hora, porém não pode sentir, ver jamais nenhum desses supostos movimentos. Experimentos científicos como de Michelson e Morley, Thomas Eck ou de Airy provaram que a Terra não se move em absoluto. Se a Terra estivesse girando, os tempos de voo seriam muito diferentes dependendo da direção em que o avião voa contra a rotação terrestre. Percorreria uma distância muito maior do que um avião na direção oposta e na mesma velocidade. Na realidade, não obstante, os tempos de voo são iguais independente da direção em que estão voando. Se a Terra estivesse girando e orbitando, como nos contam, seria impossível que a estrela polar Polaris mantivesse sempre a mesma posição, justo em cima do Polo Norte. Porém, essa estrela permanece sempre fixa no céu, servindo assim de guia para os navegantes ao longo dos anos. De igual maneira, as constelações não iriam variar ao mínimo ao longo da história, ao qual é incompatível com todas as supostas rotações e órbitas terrestres. Se a Terra estivesse girando, a fotografia noturna de grande exposição, os chamados Star Trails, não mostrariam nunca como as estrelas realizam ciclos perfeitos ao redor da Polaris, senão mostrariam linhas irregulares. Este feito demonstra que são as estrelas que se movem ao redor da Polaris, sobre uma Terra imóvel. Segundo a teoria da gravidade, um objeto se verá atraído a outro objeto com maior massa. Porém, nenhuma observação ou experimento na história da humanidade demonstrou jamais que um objeto atrai a outro por ter mais massa. Segundo a teoria heliocêntrica, a gravidade faz que os oceanos se mantenham presos a uma terra esférica giratória. Porém, no mundo real, a água nunca fica presa à superfície de uma esfera, e muito menos esta se encontra em movimento. Todos esses fenômenos atribuídos à gravidade não são observados jamais no mundo real, e portanto não se pode considerar como certos, seguindo o método científico, o qual requer repetição e comprovação dos resultados. Segundo a teoria heliocêntrica, estes efeitos da gravidade estão sucedendo no espaço exterior. Só a NASA e outras agências espaciais parecem ter acesso a isso. Porém, ao analisar as imagens e gravações apresentadas pela NASA, vemos que todas são composições feitas por computador. A partir da missão Apollo 11, a que supostamente pisaram na Lua, há mais exemplos de claras fraudes por parte da NASA. A fotografia da Terra do ano 2002 apresenta nuvens que foram clonadas mediante Photoshop. A fotografia de 2015 tem nuvens que formam claramente a palavra sex. O tamanho dos continentes varia enormemente entre a fotografia de 2017 e a de 2012. A suposta gravação real de Júpiter, tomada pela sonda Juno em 2016, é claramente uma animação feita por computador.
Ademais, as fotografias de Júpiter de 2014 e de 2016 são idênticas, com um pequeno acréscimo na de 2016. Vemos também que as gravações da Estação Espacial Internacional se podem ver bolhas inumeráveis, vídeos indicando que os astronautas não se encontram no espaço exterior. Na realidade, estão em uma piscina e usam fundos criados por computador, tal como fazem os filmes. Outros detalhes fraudulentos que se detecta nas gravações da ISS incluem o uso de arames para simular os efeitos da gravidade, e os falhos gráficos indicam o uso de efeitos especiais criados por computador. Segundo o modelo heliocêntrico, o Sol é uma esfera de fogo muito maior que a Terra, que se encontra a 150 milhões de quilômetros. Porém, gravações recentes a grande altura mostram pontos focalizados de luz justamente debaixo do Sol, provando que na realidade se encontra muito perto da Terra, em cima das nuvens. O tamanho do Sol é igual ao tamanho da Lua, e é muito menor do que a Terra, tal como vemos com nossos próprios olhos. Os raios crepusculares que entram através das nuvens também provam que o Sol está muito próximo. Se estivesse a 150 milhões de quilômetros, os raios entrariam de forma paralela e não de forma triangular. Os eclipses, na realidade, são preditos por ciclos temporais há milhares de anos por antigas civilizações, muito antes de se inventar a teoria heliocêntrica de Copérnico. Muitos relatos de eclipses anteriores podem ser previstos facilmente, utilizando os mesmos ciclos. A causa dos eclipses, segundo o modelo heliocêntrico, é a perfeita alinhamento no espaço exterior da Terra, da Lua e do Sol. Porém, a causa real é muito diferente. As civilizações antigas e muitos astrônomos, ao largo da história, falaram sobre orbes escuros que não emitem luz alguma e giram no firmamento junto às estrelas. Este feito tem sido comprovado recentemente em um voo especial da companhia International para ver o eclipse solar de 2015. As gravações tomadas por aficionados desde o avião mostram orbes escuros ao lado do Sol, e um deles tapa para provocar o eclipse. Posteriormente, os meios de comunicação mostraram uma versão editada dessas gravações, em que tiraram os orbes. No modelo da Terra esférica, existem dois polos opostos, um a cada lado do globo, porém há grandes diferenças ao longo do ano entre o extremo norte e o extremo sul. No extremo norte, as temperaturas são muito superiores e existe uma grande diversidade de fauna e flora. Pelo contrário, no extremo sul, as temperaturas são mais baixas e a existência de flora e fauna é praticamente nula. Essas diferenças não têm nenhuma explicação satisfatória no modelo da Terra esférica, onde o Sol ilumina o mesmo norte e o sul ao longo do ano. A mudança se vê perfeitamente lógica se vivemos em um plano estendido, com forma circular. O Sol, que é muito menor que a Terra, ilumina de forma local, completa uma volta sobre o círculo terrestre a cada 24 horas ao longo do ano, vai mudando de trópico a trópico, o qual provoca as 4 estações. Ao ter que recorrer muito menos distância na pequena circunferência do norte, o Sol circula mais devagar em relação ao sul e por isso as temperaturas são elevadas. Por outro lado, o Sol tem que viajar mais rápido na circunferência do sul para poder completar uma volta das mesmas 24 horas e, portanto, passa menos tempo aquecendo uma determinada zona, provocando assim uma variação de temperatura diferente. A Antártida, na realidade, está uma grande circunferência que contém os muros de gelo que rodeiam a Terra. As autoridades estão proibindo cada vez mais o livre acesso à Antártida. A exploração e a investigação desta zona-chave por parte dos cidadãos é impossível. O Polo Sul, portanto, não existe. O único que há é um Polo Norte magnético, situado no centro da Terra. As provas da existência do Polo Sul mostradas pelas autoridades são umas bandeiras e uma bola metálica. Não obstante, esses objetos podem estar situados em qualquer ponto aleatório da grande circunferência do Sul. Tampouco se fez jamais uma circunnavegação passando pelos supostos polos da Terra esférica. Somente a circunnavegação é feita de leste a oeste ou vice-versa, que é a única circunnavegação que se pode realizar em um plano. Todas as supostas circunnavegações polares foram realizadas casualmente por pessoas relacionadas com o governo. Igual sucede com as viagens espaciais. As verdadeiras estrelas e planetas, a diferença dos gráficos criados por computador que mostra a NASA, são luminárias que mudam constantemente de forma e de cor. Podemos enfocar perfeitamente estas luminárias com uma câmera Nikon P900 e ver que não são esferas gigantes a milhões de quilômetros de distância, senão luzes no firmamento, a poucos quilômetros da Terra. Continue nos seguindo, muito obrigado por assistir, um forte abraço e tchau!